Agora, então, nós vamos abordar os impactos sociais do turismo, ou seja, como ele afeta os aspectos sociais da comunidade onde ele se insere e a questão cultural também dessas comunidades. Os principais impactos sociais positivos são a melhoria da qualidade de vida da população local, a preservação e a restauração da herança cultural, então há uma tendência maior de valorizar a herança cultural que existe e as tradições que existem naquela terra para mostrar isso para o turista. Então, o sentimento de orgulho da sua herança cultural ele é valorizado. Também de restaurar as artes e os artesanatos tradicionais, neste mesmo sentido de orgulho do que sabe produzir das especialidades que aquela comunidade tem, que ela desenvolve, que desenvolve bem, né, e quer mostrar para quem vem visitar o local. Então, o cultivo desse orgulho cultural e do senso de identidade, né? Eu pertenço a essa comunidade, eu não tenho desejo de pertencer a outra comunidade, né? Ter esse sentimento de identidade e também as trocas interculturais, né? Na verdade, as trocas interculturais elas podem ser positivas ou negativas, dependendo da intensidade dessas trocas, né? Mas é sempre as trocas interculturais, as trocas de conhecimentos, de saberes, elas sempre agregam conhecimento, agregam valor às comunidades. Então, como exemplo aqui de preservação e valorização da herança cultural, né? Então tem os passeios de barcos na Chapada Diamantina, né, da forma tradicional, como se fazia para pesca, para locomoção. Então se usa os mesmos veículos, né, o mesmo meio de transporte para levar, né, os turistas para conhecer os locais da região. Na Bahia, por exemplo, tem toda a tradição afro-americana, né, e dela se destaca a capoeira. Tem uma série, na verdade, né? Eu coloquei aqui como exemplo a capoeira, né? Porque ela é bem conhecida aqui no sul do país também. Então, a capoeira é uma espécie de uma mistura entre uma dança, uma luta, que tem uma valoração da raça africana, né? Da herança africana que existe nesses povos. E aqui como exemplo também, né, essa valoração da herança cultural dos imigrantes que vieram para o Rio Grande do Sul, né? Então aqui também nós temos uma série de danças típicas que são inerentes a certas comunidades, a certos grupos de imigrantes, né? E há uma tendência também de valorização desta herança cultural como uma forma de demonstração, de espelhamento quando nós demonstramos isso para outras comunidades. Com relação à melhoria da qualidade de vida, foi realizada uma pesquisa em Portugal, né, na Universidade de Aveiro, que os pesquisadores demonstraram que existe uma relação direta entre as trocas interculturais de turistas, moradores locais, com a melhoria da qualidade de vida desses moradores locais. Então, esse conhecimento, todos os saberes que vêm com essas trocas interculturais, elas aumentam a qualidade de vida da população e toda a infraestrutura que vem junto com o turismo também melhora a qualidade de vida da população local. Como exemplo, aqui no Brasil, eu citei esse exemplo de uma pesquisa que foi feita numa comunidade indígena que passou a receber atividades turísticas, né? E foi perguntado se eles gostariam de continuar a atividade turística, de desenvolver a atividade turística, se melhorou a qualidade de vida, se melhorou a infraestrutura local, as condições de vida no local foram melhoradas e todos os indígenas que foram entrevistados, eles responderam confirmando, né, essa questão do turismo como uma fonte de renda, como uma fonte de melhoria da qualidade de vida daquela comunidade.
Aqui, como exemplo, a valorização e restauração de artes e artesanatos tradicionais, né? Ali tem as cerâmicas de Ouro Preto, que são bem tradicionais. Aqui, uma garota quilombola fazendo artesanato com palha, né? E nesse caso, né, ela demonstrando com orgulho para o turista como é que fazia, mostrando e ensinando o turista como é, né? Como é feito. Então, isso também é mostrar, né, ensinar o turista a fazer aquilo que tu faz tão bem, acaba aumentando a autoestima desses povos, né, e aumentando a valorização do que eles fazem de melhor. As trocas interculturais, então, são essas trocas de vivências, como as coisas acontecem aqui, como as coisas acontecem lá, como que tipo de comidas vocês comem, que tipo. Todas essas trocas, elas acabam agregando conhecimentos que podem melhorar em muitas comunidades. Muito do que a gente tem no nosso dia a dia é resultado de trocas interculturais entre brasileiros, imigrantes, indígenas. Então a gente tem várias heranças dessas trocas interculturais que aconteceram ao longo do tempo e que trouxeram essa visão de mundo que a gente tem hoje, né? Então essas trocas interculturais, elas são sempre muito importantes para as comunidades. Com relação aos impactos sociais negativos, os principais são aqueles quando os aspectos sociais, os saberes locais e tradicionais não são valorizados ou são sobrepujados pelos saberes dos visitantes, né? Até tem um dos índices que se usa para estudar essa questão do potencial de impacto social negativo é a relação entre a comunidade local e a comunidade turística, né? O número de habitantes locais e o número de turistas recebidos, né? Se o número de turistas recebidos é muito maior do que a comunidade local, a tendência maior é que esses turistas afetem as culturas locais, né? Então, devem ser tomadas ações mitigadoras, medidas de controle, para que essa cultura local seja valorizada e não perdida. Então, essa perda do caráter cultural, da autenticidade, do significado das artes e artesanatos tradicionais, né? Isso, um exemplo bem típico é a questão das pinturas indígenas, né, que para eles tem um significado de ancestralidade, de parentalidade, de um significado de personalidade da pessoa, e que no momento que o turista vai lá e pede para fazer uma pintura, que os indígenas passam a fazer pinturas nos rostos dos turistas para receber dinheiro em troca, se perde o significado daquela tradição indígena, né? Então o turista vai lá só pensando na beleza dos símbolos tribais, e isso para o turista ele se sente como se estivesse valorizando aquela comunidade, porque ele mostra que ele gosta daquele símbolo, mas por outro lado, para aquela comunidade, o fato de uma pessoa de fora que não mereceu aquele símbolo estar usando aquele símbolo gera uma sensação de rebaixamento, de perda mesmo daquela identidade, daquele significado que aquele ato de fazer a pintura tinha. A comercialização das relações humanas, ela também é bem problemática, né, de tratar as pessoas como se fossem bens, né, fazer com que as pessoas façam algumas coisas por dinheiro, é uma forma de comercialização das relações humanas, e isso também pode se tornar bem problemático, né, ao longo do tempo. Outro ponto é o desentendimento, os desentendimentos potenciais, né, entre visitantes e locais. Afinal, para os locais, aquele território é deles, né, então os visitantes podem ser invasores. Então, para desenvolver bem a atividade do turismo, em primeiro lugar, os locais têm que estar, a população local, a comunidade local tem que estar de acordo com essa atividade, elas têm que estar preparada para receber o turista.
para receber com hospitalidade o turista. E o turista também tem que ter bom senso e educação para receber, né, para se inserir naquele meio. Então, existem várias situações de desentendimentos entre visitantes e turistas, e algumas dos impactos econômicos e dos impactos sociais, eles acabam gerando um efeito em cadeia que leva à prostituição da população, ao alcoolismo e ao aumento da violência, né? Então, eu acho que eu já comentei com vocês em outro momento, né? Aquela população local, ela se sente invadida, ela sente que muito está sendo tirado dela, não só o território, né? Mas com o aumento do preço dos alimentos, diminuição de emprego. Então, pode ter uma série de fatores que levam a uma insatisfação da comunidade local, e a insatisfação da comunidade local vê o turista como o culpado, né, dessa situação. E aí acaba resultando no alto índice de violência, né? Desigualdade social é uma das principais fontes, uma das principais origens, né, da violência, dos assaltos. Então, isso pode ser potencializado por alguma falta de cuidado nos aspectos econômicos do desenvolvimento do turismo. Então, aqui como perda de identidade virtual, né, de identidade cultural, eu coloquei como exemplos aqui, né, o que eles chamam de efeito de demonstração, de tanto verem os turistas agindo de determinada forma, tendo determinado comportamento, eles substituem alguns aspectos culturais seus por aspectos de outras culturas, né? Eles abandonam a sua própria cultura e adotam a cultura que veio de fora. Outro efeito que é considerado bem negativo nessa questão, que entra na questão da mercantilização das relações sociais, né, é tratar como bens e serviços coisas que não podem ser comercializadas, né, como a própria cultura. Então, nesse caso aqui está mostrando uma dança tradicional de certa comunidade que foi modificada, né, para agradar o turista. Então, muitas dessas demonstrações de danças e tudo mais são referentes a alguns rituais religiosos, culturais, né, alguns rituais de passagem, tipo casamento, o falecimento de alguém, o nascimento de alguém. Então, são rituais que eram usados para determinado momento, roupas que eram usadas para determinado momento, como um ritual de passagem, como um ritual com um significado, e ele é modificado, né? O significado dele é abandonado para agradar o turista, porque não interessa que ninguém casou essa semana, né? O turista quer ver o ritual. Então, esses rituais eles acabam sendo modificados em troca de dinheiro, e com isso se perde muito da identidade cultural. Com relação à perda de significado das artes tradicionais, né, eu já comentei antes, né, como exemplo, né, a questão das pinturas, né, as pinturas indígenas, as pinturas do corpo, né. Nessa reportagem aqui está citando isso, que elas transmitem uma história da ancestralidade indígena, é uma ritualidade para expressar valores e símbolos mágicos da cultura. Então, para eles tem um significado ritualístico, um significado muito forte com relação à ancestralidade deles e a forma deles de enxergar o mundo, né? Como eles, como parte da natureza, né? Então, eles têm uma visão sobre a terra, o território, que é diferente do nosso, né? A terra não é uma propriedade, eles fazem parte daquela terra. E a partir do momento que eles começam a fazer pintura em outras pessoas que não vivem desta forma, né, que não têm essa identidade, acaba perdendo o significado dessas artes tradicionais. E teve uma entrevista que o Daniel Munducuru, que ele é um doutorado em sociologia, se eu não me engano, que é da tribo indígena, né, dos Munducurus, ele foi questionado sobre a questão do Dia do Índio, a importância do Dia do Índio, e ele questionou justamente essa questão de ter perdido o significado, né? Tudo aquilo que é mostrado pra gente como
uma tradição indígena, como um ritual indígena, é uma ficção, é uma ideia folclórica que foi criada e é preconceituosa até, porque trata todos os indígenas como uma tribo só, né? E na verdade existem, sei lá, acho que 300 etnias no Brasil, mas são centenas de etnias, né? Então, ele critica essa visão que se passa da comunidade indígena, né? Uma visão muito folclórica, muito artística no sentido de encenada, né? Não tem bases culturais verdadeiras. Com relação ao desentendimento entre visitantes e locais, né? Isso aqui, se eu não me engano, é numa praia em Barcelona, que foi feita essa pichação, que significa turismo, turista. Sua viagem de luxo é a minha miséria diária. Então, isso foi uma pichação num ponto de observação local, num ponto turístico local, né? De observação da paisagem. E nesse caso está refletindo qual é a insatisfação do morador que pichou isso, né? Essa superlotação das praias aumenta muito a pressão sobre os recursos naturais, aumenta muito a geração de resíduos. E, em geral, esse turismo desenvolvido em massa, ele é daquela forma que gera vazamento de receita, então não melhora a qualidade de vida do local. O local fica sem o dinheiro, sem os benefícios econômicos do turismo, né? Porque isso fica com grandes companhias que vendem os pacotes para essa movimentação em massa, fica com as grandes redes hoteleiras que dominam, né, essas e que estão vinculadas a essas agências, né? E sobra muito pouco para a interação da comunidade local com os turistas e para a comunidade local obter algum benefício disso. Então, eles perdem o espaço deles, eles perdem o território deles, eles ficam com os resíduos, né, resíduos sólidos e efluentes, e com a degradação provocada, né, por toda essa massa de turistas naquele local, e recebe poucos benefícios em troca, ou nenhum. Outro exemplo de desentendimento entre visitantes locais, nesse caso, um desentendimento mais pontual, em função das restrições, né, de distanciamento social. Em São Paulo foi decretado, né, um feriadão que era justamente para as pessoas evitarem de ir trabalhar. E várias dessas situações, né, onde foi decretado um feriado para contenção do coronavírus em São Paulo, nessas situações havia uma grande movimentação de pessoas para as praias de São Paulo. Então, teve uma situação recente, se não me engano foi até na nossa última aula, né, há 2 semanas atrás, que os moradores de Ubatuba, eles fizeram uma barricada de pneus, botaram fogo na rodovia para evitar que os turistas fossem até Ubatuba, porque os moradores estavam respeitando as normas de isolamento e os turistas não, e acabavam colocando os moradores em risco, né? Então foi uma situação bem mais pontual, porque Ubatuba é um tradicional destino turístico dos paulistas, mas em função desta situação, né, de ser um decreto para distanciamento social e o fato dos turistas irem lá pode colocar a população em risco, então teve essa reação negativa com relação ao turista nesse momento. E com relação à prostituição, também teve um episódio recente, né, de falar, se quiserem vir aqui fazer sexo com as nossas mulheres, podem vir, né, como uma forma de atrair, né, os turistas, então, os turistas estrangeiros nesse caso. Então houve uma campanha em massa, assim, de vários estados, os principais estados que recebem turistas estrangeiros, né, que fizeram campanhas semelhantes, assim, de a mulher tocantinense, Tocantins está de braços abertos para você, né? A mulher tocantinense não, o Ceará está de portas abertas para receber você, mas as nossas mulheres não, né? As nossas mulheres não são atração turística. Alagoas está à disposição dos turistas, a mulher alagoana não. Então existe toda essa questão ainda, o Brasil é muito estereotipado nesse sentido, em função das desigualdades sociais e tudo mais.
Então, tem muito turismo sexual associado ao Brasil, infelizmente, e esse acaba sendo, né, quando há muita desigualdade social, né, várias pessoas partem para a violência e várias mulheres, né, para se manter, acabam partindo para a prostituição. E com relação à violência, né, tem o exemplo mais clássico aqui, que é do Corcovado, que eles chegaram a precisar fechar a trilha, porque em 10 dias 58 pessoas tinham sido assaltadas lá. Então ela não estava em condições de receber as pessoas. E teve uma reportagem mais ou menos no mesmo período, né, falando da violência, como ela afastava o turista de várias atividades no Rio de Janeiro. Né? No caso, essa trilha do Corcovado, ela é uma trilha gratuita, né? Mas vários restaurantes, vários bairros, vários locais que os turistas evitam ir por receio, por medo de serem assaltados ou de sofrerem algum tipo de violência. Então, essa reportagem aborda essa questão dos prejuízos que o Brasil tem em função dessa violência que existe, né? Essa violência e essa desigualdade que existe no país. E outro problema é a padronização, né? Também a culinária, as bebidas típicas locais, muitas vezes elas são perdidas, são abandonadas, porque o turista, a maior parte dos turistas não quer experimentar alguma coisa nova, tem muito receio de comer alguma coisa nova. Eu conheci num congresso uma pessoa que me contou que a amiga ela não queria comer porque não estava numa embalagem fechada, né? Não queria comer naquele local, naquela comunidade, porque ela tinha receio que estivesse sujo, né? Sendo que ela compra uma embalagem fechada no supermercado e depois descobre numa reportagem que tem papelão lá. Ou ela compra uma embalagem fechada de leite no supermercado e descobre depois que tem amônia no leite. Então, tem muitas pessoas que têm esse receio, né, de chegar mais próximo do natural. E também muitos locais, principalmente turistas estrangeiros, eles procuram algum local de conforto, né? Tanto brasileiros, quando vão para fora e não sabem falar inglês muito bem, eles brincam até que recorrem ao McDonald's, que é só pedir pelo número, né? Que é muito mais fácil. Mas também quando vem alguém de fora para cá tem essa mesma dificuldade de não saber do que se trata aquele alimento e procurar alguma coisa padronizada, né? Alguma coisa que tenha identidade para eles. Então, um McDonald's, Coca-Cola, Pepsi, Pizza Hut, essas grandes marcas acabam sendo introduzidas nessas comunidades e o vendedor de água de coco fica sem ter o que fazer, ou a culinária local perde espaço.